Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste ensejo responderemos a esta pergunta: quando exatamente começa a vida humana? No estágio embrionário ou no estágio fetal? Antes de respondermos a esta pergunta, precisamos fazer uma pequena ressalva. A verdadeira pergunta não é quando começa a vida humana. Isto porque, tanto o óvulo em si, mesmo sem ser fecundado, é vida, mas não é uma pessoa. E por sua vez, o espermatozoide, mesmo não estando a fecundar um óvulo, é também vida, mas também não representa e não é uma pessoa. Então, a verdadeira pergunta a ser feita é: quando exatamente começa a pessoa humana? Para respondermos a esta pergunta, chamamos a sua atenção para o Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 39 ao 45. Diz a palavra de Deus: E naqueles dias levantou-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Interessante. O menino Jesus, no ventre de Maria, estava ainda em seu estágio embrionário, pois o Espírito Santo, vindo sobre a Virgem, fez com que o Verbo se tornasse carne em seu útero. Por conseguinte, Jesus, apesar daqueles poucos dias de conceição, é considerado aqui, nas Sagradas Escrituras, por um dos maiores médicos de todos os tempos, Lucas, como uma pessoa. Por outro lado, João Batista, que já estava em um estágio fetal, é considerado também como uma pessoa plena, pelo mesmo doutor Lucas. Por conseguinte, podemos responder a esta pergunta desta forma: a vida começa, ou melhor, o ser humano começa no exato instante de sua concepção. A partir do momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, naquele exato instante é concebida uma pessoa. Ali está um ser humano completo. Isso significa que a prática do aborto constitui-se diante de Deus em um homicídio, em um assassinato. E nós observamos pelas Sagradas Escrituras que o Senhor acompanha o desenvolvimento de uma vida desde a sua concepção até a sua morte natural. Se abrirmos as nossas Bíblias neste momento, no Salmo 139, a partir do versículo 15, nós leremos estas observações muito importantes do salmista. Diz ele: Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra.
Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Portanto, concluindo a nossa pequena mensagem, a pessoa humana, repito, começa no exato instante da concepção. E a partir deste momento, qualquer tentativa de expulsar o novo ser, quer tenha ele 2, 4, 8 ou 16 células, é um pecado, é um homicídio diante de Deus. Nós, como cristãos, não podemos aceitar e não aceitamos o aborto porque disse não, ordenou o Todo-Poderoso: não matarás. Mulher cristã, louve a Deus por sua gravidez. Enalteça-o, engrandeça-o, porque a gravidez, aos olhos do próprio Deus, é algo maravilhoso. Por conseguinte, lutemos pela vida, desde a concepção até a morte natural. A todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.